Se você está pensando em contratar as primeiras pessoas para o seu estúdio, antes de mais nada você precisa entender se você tem estrutura para isso. Muita gente cresce na hora errada, do jeito errado, e o grande problema é que isso pode consumir a lucratividade do seu negócio. E isso pode ser um erro fatal para o seu estúdio. Se você está chegando agora, eu me chamo Robson Calaça, sou fundador do Business do Render e do Fear Studio, e aqui nesse canal eu compartilho com você sobre negócios especificamente para o mercado de arquivismo. Então, se você empreende nesse mercado, quer empreender nesse mercado, ou se essa conversa faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos e já deixa seu like nesse vídeo, porque hoje eu vou te contar qual é o momento correto para você contratar as primeiras pessoas para o seu estúdio e também vou te contar o que quase ninguém te conta sobre os dilemas das primeiras contratações. Então, bora para o vídeo de hoje. Uma das coisas que mais me perguntam é: Robson, quem são as pessoas que eu preciso contratar primeiro aqui no meu estúdio? E a verdade é que antes disso você precisa entender se você realmente está no momento certo para contratar pessoas para o seu estúdio, se é o momento ideal para isso. E por que você está querendo contratar pessoas para o seu estúdio? Tá? É importante que você entenda se você está no momento correto, porque o objetivo de um estúdio não é simplesmente crescer por crescer. Você quer crescer para escalar a sua operação, escalar a sua lucratividade, escalar o faturamento do seu negócio. Um estúdio grande não é necessariamente um estúdio lucrativo. Você tem que crescer pelos motivos corretos e na hora correta para que você mantenha a lucratividade do seu negócio, que é uma coisa extremamente importante. Tá? Então vamos entender aqui primeiro por que contratar. Né? Tem que contratar pelo motivo correto. A gente não contrata só por contratar, para ter equipe grande. Não é uma questão de ego, é uma questão de negócios. É sobre lucratividade. Você quer crescer com lucratividade. Você quer escalar o seu estúdio para que ele fature mais, para que ele gere mais lucro, para que ele gere mais dinheiro para você. Esse é o objetivo do negócio, gerar lucratividade. Então, se você contrata no momento errado, ou você contrata as pessoas erradas, ou pelos motivos errados, você pode crescer o seu time e acabar com a sua lucratividade, o que é um problema muito grave, tá? Inclusive, eu falei sobre a lucratividade no vídeo da semana passada. Se você não viu, vou deixar aqui na tela em algum lugar para você clicar e poder assistir esse vídeo também, onde eu falo mais sobre esse assunto, tá? Mas, vamos lá. O primeiro motivo, né, o primeiro porquê contratar é contratar justamente para aumentar a capacidade produtiva do estúdio. Quanto mais você entrega, maior a sua capacidade de faturamento, maior a sua capacidade de lucratividade. Então, é importante você aumentar a capacidade produtiva do estúdio. Aumentar a capacidade produtiva do estúdio, praticamente nós estamos falando aqui de contratar pessoas para a produção. São artistas, são pessoas ali de pós-produção, de edição de filme, pessoas que estão diretamente ligadas na produção. Mas também, você também pode contratar com objetivos de aumentar a demanda, por exemplo. Então, quando você contrata um comercial, quando você contrata um SDR, que é um profissional que faz prospecção, quando você contrata alguém de marketing, pode ter como objetivo aqui aumentar a demanda do seu estúdio. E cada uma desses objetivos, desses porquês, tem também um momento correto para você contratar, né? Contratar para aumentar a lucratividade. Tá? Então aqui, por exemplo, já seriam pessoas de nível tático, gerentes, que ajudam você a ser mais eficiente na produção, mais eficaz na entrega dos trabalhos. Então, conforme o teu estúdio vai crescendo, você vai ter lá artistas trabalhando para você, mas vai chegar um momento em que você sozinho não consegue gerenciar o teu time. Você precisa de uma pessoa para gerenciar artistas, um gerente de projetos. Você vai precisar talvez de um diretor de arte para gerenciar a criação, manter o padrão de qualidade. Para aumentar a lucratividade, você precisa ser também mais eficiente. Se você crescer sem processos, sem estrutura, você vai consumindo lucratividade, você começa a perder eficiência, você começa a perder eficácia. Então, você pode contratar com o objetivo de aumentar a sua lucratividade. Você também pode contratar com o objetivo de melhorar a qualidade. Então, podem ser artistas melhores, mas também pode ser ali, como eu citei, um diretor de arte. Você está com uma equipe maior, precisa de mais gente para gerenciar e para controlar a qualidade de entrega, pode ser que você precise contratar um diretor de arte. Você não contrata porque você quer um time grande, você contrata porque você quer desempenho, você quer escalar a tua capacidade produtiva, você quer escalar a sua lucratividade, você quer crescer o estúdio e conforme o estúdio cresce, você quer manter o padrão de qualidade, você quer manter a tua margem de lucro, você quer aumentar o seu faturamento. Para isso acontecer, você precisa contratar pelo motivo correto. Você não contrata alguém apenas por ego ou simplesmente porque você não quer executar o seu trabalho. Tem que envolver um porquê legítimo, tá, na sua contratação. Mas seguindo aqui a nossa aula de hoje, o próximo ponto é você entender exatamente qual é o momento
correto para você começar a contratar. Então, quando contratar de fato as primeiras pessoas para o seu estúdio? E aqui é um dos pontos em que muitos estúdios cometem muitos erros, tá? Isso não é sobre você estar sobrecarregado e não estar dando conta de executar os trabalhos. Isso é sobre você ter estrutura, você ter caixa, você ter margem para fazer isso. Você não contrata simplesmente porque você não está dando conta de executar. É um pouco mais profundo que isso. E começa aqui a gente entendendo se a tua precificação está correta, se a sua precificação suporta você aumentar o seu custo fixo sem perder a lucratividade do teu negócio. Porque pode ser que hoje você está tendo um excesso de demanda simplesmente porque o teu preço está muito abaixo do mercado. Se você fatura em média menos de 10 mil reais por mês, com certeza tem muito espaço ainda para você melhorar a sua precificação, aumentar o seu preço. Então, se hoje você tem uma média de faturamento abaixo dos 10 mil, provavelmente você tem bastante demanda. Se você está sobrecarregado, você consegue aumentar o seu preço e isso vai diminuir a sua demanda. Se você sobe um pouco o seu preço, isso vai diminuir a sua demanda. Ainda não é o momento de você colocar pessoas na sua operação. Ainda existe bastante espaço para você ajustar a sua precificação. Porque qual é o objetivo, né? Existe espaço para você escalar o seu preço. Antes de você pensar em escalar a sua capacidade produtiva, você precisa estar cobrando um preço ali que consiga suportar a sua margem, consiga suportar você aumentar o seu custo fixo contratando pessoas. Existe espaço para você ainda escalar o preço do seu trabalho, escalar com lucro, porque qual que é o objetivo, né? Você quer escalar, você quer colocar pessoas no seu time, mas você não quer perder a lucratividade das suas vendas. Se você tem um preço muito frágil, você vai aumentar o seu custo fixo e isso vai consumir a sua margem de lucro, o que não é o objetivo. Então, antes de você pensar em crescer a equipe, você tem que pensar em crescer o seu preço mantendo a lucratividade, crescer a sua lucratividade. Então, se você aumentar o seu preço, você já vai dar uma diminuída na sua demanda e provavelmente você vai começar a dar conta novamente. Depois disso, você pode pensar em contratar pessoas para o seu time. Porém, para crescer o teu preço, crescer a sua lucratividade, você vai precisar aqui aumentar o preço, você vai precisar mexer na percepção de valor do cliente. A gente fala em aumentar o preço, mas aumentar o preço não é simplesmente você começar a cobrar um preço maior. Isso pode envolver você aqui mexer na percepção de valor do cliente. Você precisa vender aqui para o cliente por um preço maior, então o cliente precisa ver mais valor no teu serviço. Você precisa saber conduzir um processo de venda de valor. Talvez, dependendo do preço que você está e para o preço que você quer ir, você vai precisar também mudar de perfil de cliente. Tem clientes que não vão suportar um preço maior. Então, talvez você precise rever quem é o cliente que você atende para que você possa cobrar um preço maior pelo seu trabalho. Talvez você também precise melhorar a qualidade da sua entrega, né? Se você cobra um valor muito baixo hoje, talvez a sua entrega também não seja à altura do preço que você está querendo cobrar. Talvez você precise rever aqui a qualidade do que você entrega. E quando eu falo aqui de qualidade da entrega, eu falo sim também da qualidade do seu render, mas não só isso. A qualidade da sua entrega como um todo, o atendimento ao cliente, todo o processo que você conduz com o cliente. Isso envolve o seu posicionamento. Antes de você pensar em contratar pessoas para o teu time, você precisa entender se o seu preço suporta você aumentar o seu custo fixo. Porque caso contrário, você vai consumir a sua lucratividade. E aí você vai crescer, vai produzir mais, e ao invés de você ganhar mais dinheiro, você vai ganhar menos. Ou talvez você nem ganhe. Talvez não tenha lucratividade porque a tua precificação está muito errada. Então, a primeira coisa que você precisa entender para saber se você está no momento certo de contratar é se você tem o preço ajustado. E para começar aqui, quero saber se você sabe qual é o seu faturamento médio mensal hoje no seu estúdio. Você tem noção do teu faturamento anual médio, do teu faturamento mensal médio? Isso é o mínimo para você ter uma clareza aí de quanto o teu estúdio está faturando em média por mês, tá? Seguindo, o próximo ponto, volume de demanda. O que é esse ponto aqui? Olha só, os empreendedores geralmente são muito otimistas. É normal que aconteça durante a tua caminhada picos de demanda. O que é isso? Opa, do nada, 3 clientes quiseram fechar aqui comigo. O que aconteceu? Picos de demanda. Os empreendedores, de maneira geral, são otimistas e eles tendem a pensar que, opa, estou no meio de um pico de demanda, preciso de gente para me ajudar a entregar essa demanda, e ele toma uma decisão naquele momento acreditando que
os próximos meses também serão de pico de demanda. O que acontece aqui? Você está tomando uma decisão com base no seu otimismo, com base no que você está acreditando que vai acontecer. Só que você não tem um processo comercial aqui que te dá uma consistência para você ter essa demanda elevada. Ou seja, é normal que durante o andamento do teu estúdio, durante um ano de estúdio, você vai ter momentos de pontos mais altos e pontos mais baixos, você vai ter momentos de pico de demanda. Mas o pico de demanda não é a sua demanda média. O pico de demanda é um momento fora da curva. E as suas decisões, elas devem ser tomadas baseados na média que você tem de demanda e não nos picos de demanda. Então, existe uma diferença entre o pico de demanda e a demanda real. A sua demanda real é a média que você consegue gerar de negócios todos os meses para o seu estúdio. E isso envolve a importância de você ter processos comerciais que te permitam ter mais previsibilidade, ações ativas que você faz para garantir a sua capacidade de demanda. Você colocar artistas para trabalhar no seu time é extremamente lucrativo. Um artista 3D no seu time é extremamente lucrativo, ele vai gerar muito mais do que o que ele recebe, desde que ele esteja sempre trabalhando, desde que ele tenha demanda para trabalhar, porque se ele ficar ocioso, ele custa muito caro para a sua estrutura. Então, qual é o jogo aqui? Então você precisa ter algum nível de controle sobre a sua demanda. E para ter controle sobre demanda, para ter previsibilidade, você precisa estar fazendo ações ativas, seja prospecção, seja marketing, seja conteúdo, você precisa fazer ações ativas porque com esforço você mede o resultado e você consegue ter mais previsibilidade. Então você consegue ter clareza que, por exemplo, eu consigo ter um job aqui por mês, eu consigo ter 2 jobs, 3 jobs, 5 jobs todos os meses. Então essa é a tua média de demanda que você consegue todos os meses. E é baseado nisso que você deve tomar decisões e não baseado em picos de demanda. E esse é um erro que acontece muito com os empreendedores, porque os empreendedores, por padrão, eles são muito otimistas. E eu mesmo já cometi esse erro de ficar empolgado no momento de empolgação de um grande fluxo de demanda, 1-2 meses seguidos ali de pico de demanda, eu me empolgar com essa decisão e contratar muitas pessoas de uma única vez para o estúdio, a ponto de que a hora que baixou essa demanda, consumiu todo o caixa que eu tinha para o estúdio para manter essa estrutura e eu tive que ficar sem essas pessoas depois e sem o caixa, porque eu não tomei uma decisão acertada baseado na minha demanda média mensal. Eu tomei uma decisão empolgada, com otimismo, num momento de pico de demanda. E isso é extremamente perigoso. Então você precisa garantir demanda para o seu estúdio. O maior custo do seu estúdio é o seu time. Quanto maior a sua equipe, maior vai ser o seu custo. Mas também vai ser maior a sua capacidade de faturamento, desde que você mantenha a sua equipe sempre trabalhando e não ociosa. E aí então eu quero te perguntar, você tem ações comerciais ativas hoje sendo feitas no seu estúdio para que você tenha um pouco mais de previsibilidade de demanda? Você está fazendo ações para gerar demanda? Você está prospectando clientes? Você está fazendo marketing? Você está fazendo conteúdos que atraem clientes certos? Tá? Qual que é a média aí de demanda que o seu estúdio tem mensalmente? Você tem clareza de quantos projetos o teu estúdio executou nos últimos 12 meses para você saber qual que é a média de projetos que você faz por mês para que você possa tomar decisões? Olha só, se você não tem essas respostas básicas, você não deveria ainda estar pensando em contratação, porque você não tem nem clareza se realmente você tem demanda ou não, tá? São coisas importantes para você refletir, para você entender se você realmente precisa contratar pessoas agora, se você está no momento certo de contratar pessoas. Bora para o nosso próximo ponto. Se está fazendo sentido para você o que estou te falando aqui, eu quero que você já deixe seu like aqui nesse vídeo. Se você conhece alguém que empreende nesse mercado e se interessa por esse tipo de conteúdo, já compartilha esse vídeo também, beleza? E o próximo ponto que pouca gente fala, que é extremamente importante, tem a ver com o caixa, tá? Crescer custa caro. Crescer tem um custo que você investe para que o seu estúdio cresça.
tá? Você tem que investir, então você precisa ter caixa financeiro para que você possa crescer o seu estúdio com segurança. Crescer o teu time tem uma série de custos que muita gente desconsidera. Tá? Tem o custo aqui de recrutamento. Ah, Robson, mas eu não vou contratar alguém para fazer a contratação para mim, eu mesmo vou contratar. Pois bem, pois o seu trabalho, a sua hora investida para anunciar a vaga, para entrevistar pessoas, para fazer testes, isso tudo é custo do recrutamento. Tá? Então, você tem esse custo. Você também tem custo aqui de treinamento. Quando você coloca uma pessoa no seu time, essa pessoa ela vai levar um tempo para começar a produzir e você vai estar treinando ela. Então, colocou lá um artista júnior, você vai treinar esse artista até que ele comece a produzir de fato. Quando você está treinando esse artista, além de você estar treinando ele, você está deixando de produzir. Quando você está contratando pessoas novas, a sua operação ainda é pequena, para você treinar a pessoa, você está produzindo menos. Então você colocou uma pessoa a mais no seu time, você aumentou o teu custo e imediatamente, ao invés da sua capacidade produtiva aumentar, ela diminuiu. Então isso custa muito, principalmente quando se você é o único artista do seu estúdio, você coloca uma pessoa e abaixa metade do seu tempo porque você está treinando a pessoa, isso está comprometendo muito a sua capacidade de entrega. Então antes de aumentar a sua capacidade produtiva, ela diminui bem porque você está aqui treinando. Tá? O que mais? Custo de rampagem, custo do tempo de rampagem. Rampagem é o tempo que a pessoa que você contratou vai demorar para que ela possa produzir na sua máxima capacidade, para que ela possa ter autonomia de trabalhar ali mais sozinha. Então é o tempo que ela vai demorar. Pode ser que demore 3 meses, pode ser que demore 6 meses para a pessoa poder te ajudar de verdade. Então é o tempo de rampagem. Enquanto ela não está produzindo na sua capacidade máxima, então você foi lá e contratou um artista, ao invés de ele estar produzindo por um artista inteiro, até ele chegar no seu máximo, ele vai estar produzindo 25%, 50%, 75%, até ela chegar lá no 100%. É o tempo de rampagem. Enquanto ela não está produzindo os seus 100%, ela ainda está recebendo os 100%. Então, é o custo de rampagem. O custo dos equipamentos, então se a pessoa trabalha presencial, você vai ter aqui que trazer para ela equipamentos, custo de licenças e também o seu custo principal aqui, que é o custo de salário. Tá? O salário que a pessoa vai receber é só um dos custos que você tem imediatamente na hora que você coloca uma pessoa para trabalhar no seu time. E quando a gente fala de salários aqui, também é importante você entender que quando você está contratando as primeiras pessoas, o salário que você vai pagar para essa pessoa nem sempre vai ser competitivo com o dos grandes estúdios, com as médias de mercado. Você tem que contratar pessoas que vão estar dentro da realidade do seu estúdio. Então, é importante você entender que crescer custa caro. Isso significa que para crescer você precisa de caixa. Você vai precisar investir dinheiro para que você cresça. Porque no começo, primeiro você vai gastar bastante para depois essa pessoa ter o tempo de rampagem e aí começar a produzir de verdade e aumentar a sua capacidade produtiva. Até lá, você tem que estar preparado financeiramente para você crescer. Porque você crescer sem planejamento, sem caixa, é um tiro no pé. Você não pode crescer achando que você vai vender no mês que vem, ou achando que porque você está num pico de demanda, no próximo mês também vai ter um pico de demanda e você vai ter dinheiro para manter isso daqui. Então, a pessoa, quando você vai contratar ela não custa somente o seu salário, ela custa todas essas outras coisas que vão impactar diretamente. E é por isso que você precisa ter caixa. É o caixa que vai permitir que você cresça mais saudável. Então não dá para você crescer achando que o fluxo de caixa vai aparecer milagrosamente. Você tem que ter caixa e você tem que ter controle da demanda, tá? Mas o caixa vai te dar segurança. Você sabe que você tem ali como manter essa pessoa até que ela entre no período de rampagem e comece a gerar resultados de fato para você. E aí eu te pergunto, você hoje está construindo caixa para que teu estúdio possa crescer? Você está preparando o teu estúdio para dar os próximos passos? Porque é normal que, quando o estúdio ainda é pequeno, simplesmente o empreendedor consuma todo o caixa da empresa. Tá? Então, se você não estiver fazendo isso hoje, você pode estar retardando o crescimento do seu negócio. Tá? É o caixa livre que vai permitir que o seu estúdio cresça. É onde você vai investir. Só tem 2 caminhos. Ou você tem esse caixa livre porque você acumulou ao longo do tempo, ou você tem um investidor colocando dinheiro no teu estúdio. É as únicas formas do seu estúdio crescer, porque crescer custa caro.
custa caro. Então você precisa ter sustentabilidade, tá? O que mais, então? Nós vamos seguir aqui para o próximo ponto e entender, então, qual é o momento certo, né? Qual é o momento certo, então, para você crescer o seu estúdio? Se está fazendo sentido para você, já deixa seu like aqui nesse vídeo e já comenta se você está ficando com alguma dúvida, se você está curtindo essa série de vídeos que eu tenho trazido aqui no YouTube, beleza? Bora lá. Momento certo. Qual é o momento certo, então, para você contratar alguém para o teu estúdio? Qual é o momento certo de você colocar uma pessoa dentro do teu estúdio? Tá? A primeira coisa, então, o cenário ideal que você precisa para colocar alguém no teu estúdio, primeiro, você tem que ter demanda consistente, tá? Você não pode reagir com otimismo baseado num pico de demanda. Você precisa ter, no mínimo, uma consistência de demanda que viabilize ter uma pessoa ali trabalhando com você, porque se a pessoa ficar ociosa, como eu disse para você, um artista ocioso no teu time custa caro. Se ele estiver trabalhando, ele é extremamente lucrativo. Então, tem que ter demanda consistente. O próximo ponto, você tem que ter caixa para sustentar o crescimento. Quanto de caixa? No mínimo de 3 a 6 meses, para que você consiga garantir que essa pessoa está ali até ela chegar no período de rampagem que ela vai conseguir realmente te ajudar. E a sua precificação tem que estar ajustada. A sua precificação tem que suportar você aumentar o seu custo fixo sem perder a tua lucratividade, tá? Se você não tiver a precificação ajustada, você vai crescer e você vai consumir todas as suas margens. O momento certo é o momento em que você tem esses 3 fatores aqui alinhados, porque vai ter para você um momento seguro para você crescer com consistência. Agora que você já sabe quando contratar, né? E afinal, quem você deve contratar, né? Antes de mais nada, pode ser que você não esteja no momento correto para contratar pessoas, mas você vai passar mesmo assim por picos de demanda. Então, como passar por isso se você não tem como colocar pessoas no seu time? Através do que eu chamo aqui de elástico de demanda, que é algo que pode ser utilizado por quem está começando a contratar pessoas agora, por estúdios que já são estruturados. Eu utilizo muito aqui no meu estúdio e eu acho uma excelente possibilidade de você utilizar o que eu chamo aqui de elástico de produção, que nada mais é do que você trabalhar com freelancers e outros estúdios parceiros nos momentos de pico. Essa equipe elástica vai permitir que você aumente a sua capacidade produtiva nos momentos que você tiver um pico de demanda. Então, pode ser que apareceu para você uma grande oportunidade com um cliente fora da curva e você teve um pico de demanda e você quer aproveitar isso, você pode desenvolver a partir de parcerias, né? Então, aumenta a sua capacidade produtiva para você dar conta de executar aquele job no pico de demanda e quando acaba isso, você não tem um custo fixo, porque isso é um custo variável. Um custo variável é um custo que aumenta somente quando aumenta a demanda, não é um custo fixo. Se abaixar a demanda, você não tem nenhum tipo de contratação com essas pessoas. É uma contratação sobre demanda. Então, trabalhar com parceiros, freelancers e outros estúdios é uma excelente solução para você utilizar enquanto você ainda não estiver preparado para contratar as primeiras pessoas para o seu time, tá? Você passar parte dos jobs, fazer parcerias, e aí tem muitas formas de você contratar. Você pode passar partes do job, você pode passar jobs inteiros, você pode plugar simplesmente um freelancer no seu estúdio para trabalhar ali com você por 1, 2, 3 meses e depois você desconecta assim que acaba a demanda. Você tem muitas maneiras de fazer isso, mas o elástico de produção é uma solução que funciona tanto para um estúdio que ainda não tem pessoas no time, quanto para um estúdio grande, tá? Aqui no estúdio a gente utiliza muito elástico de produção para não precisar aumentar os custos fixos sem a necessidade, tá? É extremamente importante que você proteja a lucratividade do seu estúdio. Aí quando a gente pensa aqui então em contratar, muita gente tem dúvida. Eu devo contratar primeiro pessoas para produção ou pessoas para níveis tático, né? O que seria níveis tático, né? Seria comercial, seria administrativo, outras áreas que não são diretamente ligadas com a produção, tá? Eu recomendo que seja produção. Por quê? Especialmente para as primeiras pessoas que você vai contratar, é importante que seja a produção, porque a produção ela vai impactar diretamente na sua capacidade produtiva. E a sua capacidade produtiva é o que vai trazer mais retorno para você rapidamente. A pessoa entra no seu time, ela começa a produzir mais, seu estúdio começa a produzir mais. Se você está produzindo mais, você está faturando mais e isso está gerando mais retorno. Então, colocar pessoas, aumentar a sua capacidade produtiva é o retorno mais rápido. Se você tem um estúdio ainda muito pequeno e você coloca lá um administrativo, ele vai aumentar o seu custo fixo e não vai te trazer um retorno direto e grande ali
como uma pessoa na sua capacidade produtiva. Então, primeiramente, aumentar a sua capacidade produtiva é o que vai te trazer mais resultado. Mas não só isso. Você colocar alguém na produção vai fazer com que você tenha um onboarding aqui, né, mais rápido. Vai custar menos, né, porque você já é um artista, você já sabe o que precisa fazer, então você vai treinar essa pessoa mais rapidamente. A delegar tarefas, quando você conhece, né, você já sabe executar uma imagem de ponta a ponta, você sabe o processo, então você consegue delegar mais facilmente atividades. Assim também você consegue desenvolver processos de trabalho de maneira mais fácil, porque você é o artista, você é alguém que está na produção. Você conhece isso muito bem. É muito mais fácil você fazer um onboarding com alguém da produção do que alguém que vai fazer coisas administrativas para você, que talvez você nem conheça, você não consegue nem exigir da pessoa. O mesmo aconteceria se você contratar um comercial no momento em que você não tem a menor noção ainda de como funciona o mercado, de como que é um processo comercial. Você não consegue treinar o comercial, você não consegue exigir do comercial, você não consegue ter indicadores para entender se ele está sendo uma boa pessoa no teu time ou não. Tá? Então, começar contratando produção é o caminho mais rápido, é o caminho que vai trazer retorno mais rápido, vai aumentar a tua capacidade produtiva, vai aumentar a tua lucratividade, vai aumentar o teu faturamento para você gerar mais caixa e com mais estrutura você aí pode pensar em contratar pessoas para o nível tático para o teu estúdio. Contratando pessoas então para a produção, isso vai te trazer mais tempo para que você possa dedicar mais tempo nesse momento para o nível tático, que é comercial, marketing, financeiro, porque no começo do negócio é importante que o empreendedor tenha controle e conhecimento de como funcionam essas áreas. E administrativo e financeiro aqui no início do estúdio é uma tarefa muito simples. Você contratar aqui um administrativo, ele não vai trabalhar 8 horas por dia, por exemplo, para um estúdio que tem uma pessoa, 2 pessoas, porque não vai ter o que ele fazer em tanto tempo assim, não vai ter tanta nota para ele emitir, cliente para ele cobrar, não tem atividades financeiras que justifiquem você ter uma pessoa pro financeiro enquanto o estúdio ainda é muito pequeno. Tá? Comercial e marketing, né? Então vai liberar tempo para você, que nesse começo você consiga se dedicar ao nível tático, liberar tempo para você conseguir se dedicar também para esses níveis, para que ao longo do tempo, com mais estrutura, você possa pensar em contratar mais pessoas para o seu time. Tá? E assim aconteceu aqui no meu estúdio também. Aqui no meu estúdio, quando eu contratei as primeiras pessoas, a primeira pessoa que contratei foi um artista 3D, e naquela época lá no começo do estúdio, eu executava 3D, o meu sócio executava 3D e a gente contratou um artista que também executava 3D. O que aconteceu, eu pude dedicar um pouco mais de tempo na parte comercial, mas eu ainda continuei sendo o artista do estúdio também. Com o tempo, contratando mais pessoas, mais artistas, foi um bom tempo contratando somente artistas, eu fui liberando mais meu tempo. E depois de um tempo eu comecei a ser um gerente de projetos ali, eu já não era mais o artista, eu era um gerente de projetos, um diretor de arte e fazia a parte comercial e administrativa do estúdio. Ao longo do tempo, o estúdio foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi aumentando pessoas, até que a gente chegou lá num nível de 8, 10 artistas trabalhando dentro do estúdio, e aí começou a ser necessário outras pessoas no nível tático. Começou a ter necessário ser gerentes, a gente chegou num problema ali, que eu digo que a gente chegou no limite do amadorismo, e aí a gente precisou profissionalizar muito a produção. Tá? A gente precisou ter processos muito bem estruturados, porque simplesmente não dava para executar o trabalho sem ter processos muito claros. Virava uma confusão. Chegava a revisão de cliente, cada artista pegava um pedaço, virava uma confusão completa. Tá? Precisava ter gerenciamento. Então, aí a gente começou a colocar pessoas de nível tático para começar a ajudar a gerenciar os artistas. E aí eu fiquei mais na direção de arte e saí do gerenciamento, mas eu continuava ali na produção. Então, por que eu estou te contando tudo isso? Tá? Porque às vezes você ouve por aí que você tem que sair do operacional, sair do operacional, sair do operacional. Mas não é tão simples assim quanto parece. Tá? É quase utópico sair do operacional. Você vai estar sempre em contato com o operacional. O que não pode acontecer é você ficar preso no operacional de um jeito que você vira um gargalo para o negócio. Por exemplo, você é o perfeccionista, não deixa os artistas trabalharem, você não delega atividades, você não sai do operacional porque você não consegue soltar aquilo. Agora, você saber o que está acontecendo, acompanhar o desenvolvimento do estúdio, soltar ali, por exemplo, a função de artista e agora virar um gerente, virar um diretor de arte, isso é natural que aconteça. E você talvez vai encontrar uma posição melhor para você estar ali. O mais importante é que você vai ter que assumir ali o seu papel de maestro do estúdio,
que coordena para que as coisas aconteçam. Mas como a maior parte dos estúdios são criados por artistas, é normal que o processo de trabalho esteja em você e você vai participar da construção desse processo. Então você vai estar lá dentro da operação por muito tempo. Eu ainda estou na operação. Hoje eu fico mais na parte comercial, administrativa. Hoje eu consigo não executar o comercial, já tem uma pessoa que executa o comercial, mas eu estou o tempo todo vendo o que está acontecendo em todos os pontos, nos jobs. Eu não estou lá interferindo e sendo um gargalo, mas eu estou acompanhando. E se eu vejo algo fora, eu estou ali para dar um direcionamento, acompanhar, ver o que pode ser feito para ajustar. Eu foco mais hoje na estratégia, mas não foi ontem que eu comecei, né? São anos que eu estou fazendo isso. Então, a contratação é por etapas. Você vai contratar as primeiras pessoas para o teu time, as primeiras pessoas são da produção, elas vão te dar liberdade para você poder fazer outras coisas mais táticas, você vai gerenciar, você vai acompanhar, você vai fazer o comercial. Depois que você aprender essas outras etapas, você vai deixando mais atividades e vai fazendo mais atividades estratégicas. Mas é importante que você, como um empreendedor, passe por diferentes papéis dentro do estúdio, até para que você possa exigir de outras pessoas o que elas têm que fazer. Para que você possa colocar o seu papel de líder, é importante que você saiba o que cada função precisa desempenhar. Tá? Então, você ter passado pelo papel de artista, depois pelo papel de gerente, depois pelo papel de diretor de arte, depois pelo papel de administrativo, depois pelo papel de comercial, vai permitir que você seja um líder melhor para gerenciar outras pessoas, porque você vai ter adquirido experiência. Tá? E foi isso que aconteceu comigo, e é isso que acontece com grande parte dos estúdios. Você vai colocando pessoas na produção, isso vai liberando espaço para você poder focar nas outras coisas que também são importantes do estúdio, e ao longo do tempo você vai se desenvolvendo, você vai crescendo. Está fazendo sentido para você? Já deixa seu like aqui nesse vídeo. E o nosso próximo ponto aqui, júnior versus sênior, né? Já que a gente vai contratar alguém para produção, será que é melhor contratar alguém mais júnior ou alguém mais sênior para poder ser a primeira pessoa que você vai contratar? E aqui tem um grande dilema, né? Porque algumas pessoas entendem que é melhor contratar alguém mais júnior ou um estagiário, que é alguém que vai ter aqui as suas particularidades, né? Quando você contrata alguém mais júnior, essa pessoa geralmente ela tem um salário menor, então ela vai custar menos, o que faz parecer atrativo para a maioria das pessoas, mas ela também vai ter aqui um tempo de treinamento que é muito maior, né? Se uma pessoa é o estagiário, ela ainda não sabe como que pode te ajudar de verdade, você talvez vai gastar 6 meses para que essa pessoa possa te ajudar de fato em alguma coisa, né? Então a rampagem aqui é muito mais lenta quando você está contratando um júnior ou um estagiário. E a escalada de crescimento é um ponto positivo, porque se você contrata uma pessoa muito júnior para o seu estúdio, e o seu estúdio está nas fases iniciais, essa pessoa vai ter a possibilidade de ficar com você por muito tempo, porque o teu estúdio vai crescer e essa pessoa vai te acompanhar. Então vai ficar claro para ela uma jornada de crescimento e você vai poder propiciar para ela uma jornada de crescimento dentro do teu negócio. Opa, você está aqui como estagiário, agora você vai para ser artista júnior 1, 2, 3, pleno, sênior. Então a pessoa vai visualizar e vai poder ficar com você por mais tempo. A diferença também aqui para o artista pleno e sênior seria que o salário já vai ser mais alto de um artista sênior, de um artista pleno. A rampagem do artista sênior, do artista pleno, tem a vantagem de que a rampagem é mais rápida. Então, se você contrata um artista já sênior para o teu estúdio, você já consegue colocar ele no estúdio com um treinamento muito menor, né? 1 mês ali, provavelmente essa pessoa já está conseguindo te ajudar de maneira muito mais efetiva. A rampagem é muito mais alta, porém o salário é mais alto. Mas qual que é a dificuldade aqui para um estúdio menor? É difícil você, primeiro, manter um salário alto de um artista sênior, num estúdio que está começando agora, reter essa pessoa no seu time. Por quê? Porque você não vai conseguir mostrar para ele uma escala de crescimento tão no curto prazo, assim como você consegue mostrar uma escala de crescimento para uma pessoa que é júnior ou estagiário. A pessoa que é júnior ou estagiário, ela consegue olhar os próximos degraus rapidamente no seu estúdio, já que o seu estúdio está contratando as primeiras pessoas, né? Agora, um artista sênior, ele vai entrar no teu estúdio, ele vai começar a trabalhar com você, vai passar 1 ano e ele não vai começar a ter para onde ir, né? Porque o teu estúdio teria que crescer muito rapidamente para que você tenha aqui um cargo de sênior 2 para você elevar essa pessoa. Inclusive o salário dessa pessoa subiria bastante. Então, a tendência é que essa pessoa não tenha tanto interesse em entrar num estúdio muito pequeno ou permanecer num estúdio muito pequeno, justamente por causa disso. Então, qual seria o cenário ideal, né? Qual seria a pessoa ideal? Você contratar aqui um júnior,
mais intermediário, né, para ser a primeira pessoa que vai trabalhar para você, um júnior mais intermediário, um júnior 2 ou júnior 3 aqui, que é uma pessoa que ela ainda vai ter um custo baixo para você na contratação, ela vai ter um salário ali que vai estar coerente com a capacidade do teu estúdio, né, com a capacidade financeira do teu estúdio, e essa pessoa tem que ser capaz de resolver pelo menos uma etapa para você. Então, essa pessoa consegue modelar, essa pessoa consegue resolver planta humanizada, essa pessoa consegue resolver uma etapa pelo menos do trabalho já, digamos assim, rapidamente. O tempo de rampagem para ela resolver uma etapa do processo para você é rápido. Por que isso? Porque aí você consegue não gastar tanto tempo de imediato para treinar essa pessoa, porque ela já consegue te ajudar em algo e você consegue estender esse treinamento. Então a rampagem aqui vai ser um tempo médio, mas essa pessoa já começa a te ajudar de uma maneira legal ali desde o começo. E como essa pessoa ainda é um júnior, 2 ou 3, ela também tende a ficar mais tempo com você, porque ela vai visualizar junto com você uma escalada de crescimento, ela vai crescer junto com o teu estúdio. E isso é extremamente positivo. Você vai estar tendo pessoas aqui que estão crescendo junto com você, acompanhando você e acompanhando o teu estúdio. Então, esse seria o caminho ideal. Esse seria o caminho ideal, você pegar aqui uma pessoa mais júnior para o seu processo. Então, é importante que você entenda que você não deve contratar por impulso. Você precisa contratar com um propósito, contratar com caixa, contratar com clareza, contratar com planejamento. O objetivo não é só você fazer mais, é você crescer com estrutura, é você crescer com lucratividade. Você não coloca pessoas no time só para você olhar um time grande. Você não quer ter um time grande, você quer ter uma empresa lucrativa. E a eficiência e a eficácia está em tudo quando a gente fala de negócio. Se você não planejar, se você não tomar os devidos cuidados, você pode crescer a tua operação e acabar com a tua lucratividade. E aí o que vai acontecer com o teu estúdio? Se não tiver lucratividade, a tua empresa começa a ir para baixo. E esse é o grande problema. Então, não contrate por ego, não contrate simplesmente por alívio, porque você está sobrecarregado. Você não tem que tomar decisões emocionais, você tem que tomar decisões racionais para o seu negócio. É isso que vai fazer com que você vá para o próximo nível. Então você precisa contratar com estratégia, você precisa contratar com caixa e você precisa contratar com clareza. O objetivo não é simplesmente fazer mais, o objetivo é fazer melhor, o objetivo é fazer com mais lucro, para que te traga também mais liberdade. E se você quer minha ajuda para levar o teu estúdio para o próximo nível, eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links para os programas do Business do Render, onde eu posso te ajudar a levar o teu negócio para o próximo nível. E se esse vídeo abriu a sua cabeça de alguma maneira, já deixa seu like e já manda ele também para aquele seu amigo que está prestes a contratar errado. Tá bom? Para você continuar aprendendo comigo, vou deixar o link aqui do próximo vídeo, os 3 pilares de todo estúdio de render que cresce. Vejo você no próximo vídeo. Falou, é nóis!